Oi, crianças, boa tarde, como vocês estão? Bom, espero que todos estejam bem. Hoje vamos dar continuidade ao nosso segundo capítulo, na página 261, com o assunto A Crosta Terrestre e o Sol. Não enxergamos. Andamos por cima dele, o pisamos todos os dias. Mas, na verdade, nós precisamos dele, como o ar que respiramos. Já chegou a hora de conversar sobre o solo e já é a hora de proteger o solo. Sem ele, não há vida. Ele nos alimenta e nós somos responsáveis pelo que ocorre com ele. O solo é formado pela lenta decomposição das rochas, através do sol, dos ventos, da chuva, animais e plantas. São necessários 2.000 anos para criar apenas 10 centímetros de solo fértil. Apenas 10 centímetros em 2 milênios. Solo que nós desgastamos em poucos anos e que é irrecuperável. As florestas e as plantas protegem o solo. Mas a cada ano, 13 milhões de hectares de florestas são desmatadas e se faz uma exploração inadequada da terra. Ademais, vemos a expansão dos monocultivos e da agricultura em terrenos inclinados. Depois da colheita, terrenos são deixados sem proteção ou cobertura, e isso acelera enormemente a erosão. E assim, levado pelo vento e pela chuva, perdemos 24 bilhões de toneladas de solo fértil apenas no ano de 2011, o que equivale a uma perda de 3,4 toneladas por cada habitante do planeta, incluindo as crianças e os idosos. Hoje, danos relacionados à erosão dos solos custam $70 por ano para cada um de nós, um custo de 490 bilhões de dólares em todo o mundo. Uma cifra inimaginável. Nossas cidades também crescem rapidamente. Na Europa, cada ano se transforma em um espaço urbano, uma superfície do tamanho de Berlim. Metade destes solos são selados, um solo onde nada mais poderá crescer. O solo é a camada superficial da crosta terrestre. Ele é um composto formado por materiais minerais e orgânicos. A ciência que trata de seu estudo é a pedologia. Os solos se formam inicialmente pela desintegração, ou seja, atuam por causa de um processo chamado intemperismo, que vai ocorrer a desintegração das rochas. Esse processo pode ser químico, físico e biológico. Ele vai dar origem aos principais componentes do solo terrestre. Posteriormente, a decomposição e a incorporação de elementos orgânicos, ou seja, seres vivos que vivem e morrem nesse solo, vão servir para dar valor mineral a esse solo, chamados de humus, ou seja, vão servir para dar fertilidade ao solo. Quando um solo é cultivado a primeira vez, os 15 a 20 centímetros da camada superior é atingido por sulcos. No livro de vocês, na página 262, nós vamos entender como funciona, como é o processo de formação desse solo. Então, acompanhem comigo. Veja a seguir como ocorre o processo de formação do solo. Na superfície, ocorre a ação do intemperismo. As rochas sofrem modificações e se fragmentam. Ou seja, elas recebem alguns efeitos naturais, como vento, chuvas, etc. Como vocês já viram na aula anterior, quais são os eventos naturais que proporcionam essa fragmentação das rochas. Ao mesmo tempo, a matéria orgânica, a poeira e os sais minerais trazidos pelos ventos e pelas chuvas se misturam aos fragmentos de rochas. Além dos fragmentos de rochas e da matéria orgânica, o solo apresenta seres vivos que nela habitam. O solo apresenta um perfil, isto é, quando vemos em corte, podemos perceber que ele apresenta diferentes camadas. A camada superior,
que tem grande quantidade de matéria orgânica, ou seja, normalmente onde nós vivemos. Ela é arejada e tem maior quantidade de seres vivos do que nas outras camadas. Assim, como nós vivemos nessa camada superior, nós e a maioria dos animais, não quer dizer que nas outras camadas não existam animais. Muito pelo contrário. À medida que a profundidade aumenta, a quantidade de matéria orgânica diminui e o solo se torna menos arejado, ou seja, ele recebe menos quantidade de ar, de chuvas, etc., dificultando a passagem de água para as camadas inferiores. Logo acima da rocha matriz, destaca-se uma camada formada e principalmente por fragmentos dessa rocha que estão em processo de intemperismo, ou seja, essa última camada é formada por rochas que estão passando por esse processo de decomposição. É mais lento porque ela recebe menos quantidade de água e de ventos, de processos naturais, em relação às outras camadas. Quanto à origem, os solos podem ser divididos em dois. Os eluviais, que são aqueles formados através da erosão de rochas, justamente o processo de intemperismo que atinge essas rochas e elas vão produzir micropartículas que vão formar esses solos eluviais. E os aluviais, que são os solos que são formados através de materiais que são transportados através de ventos, de chuvas. E como esses materiais são transportados, eles vão formando esse solo através desses materiais que vêm com eles ao longo do tempo. Com relação à cor, a maior parte dos solos vão ser divididos em 3 grupos. Como vocês podem ver no livro de vocês, na página 263, nós vamos ter algumas demonstrações. Esse com o copo escuro, que diz terra vegetal, ele possui grande valor agrícola. Pode ser chamado de escuro ou orgânico, solo escuro ou orgânico. Ele vai ter um grande teor de matéria orgânica existente nele. Portanto, é o mais favorável ao cultivo, à agricultura. E ele é muito rico e muito utilizado. Bom, agora esse copo que diz areia, que é vermelho, é composto por um solo avermelhado que tem um grande teor de ferro presente nele. Já esse da argila, né, que são solos claros, eles possuem uma fraca presença de nutrientes, uma fraca presença de matéria orgânica. Então, eles são solos que vão ser impossíveis realizar cultivo neles, né? E eles vão ser os solos que produzem e possuem menos nutrientes. Bom, agora abram o livro de vocês na página 265. Vamos estudar a textura e porosidade do solo. Esses conceitos vão estar ligados diretamente ao fato do tamanho das partículas que fazem parte desse solo. Como vocês sabem, existem diversos tipos de solo, ou seja, diversos tipos de formação, variadas partículas, é uma constante meio indeterminada. Mas, quanto menor forem os tamanhos dessas partículas, mais constantes e agregados esses solos irão ser. Como vocês podem ver no livro de vocês, vai ter uma breve explicação. Solos com poros menores, como os ricos em argila, retêm menor quantidade de ar e são mais compactos, ou seja, eles vão possuir menores partículas, sendo assim, com uma menor quantidade de poros. Solos com poros maiores, como solos ricos em areia, retêm maior quantidade de ar e, por isso, são menos compactos. Mas a boa notícia é que sabemos o que fazer para que nossos filhos tenham solo no dia de amanhã. Temos sempre que lembrar que o solo é um ser sensível que necessita de cuidados, não é uma fábrica. O solo é um direito de todas as pessoas
E este direito precisa ser garantido por leis. Nós não podemos nos permitir enterrar debaixo do asfalto nossa fonte de subsistência. A solução está em nossas mãos. Precisamos abrir os olhos e encontrar formas práticas de aplicar nossos conhecimentos para que um dia não percamos o chão debaixo de nossos pés. Galerinha, esse foi o nosso vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Agora, abram o livro de vocês na página 268. Vamos para a nossa atividade. Vocês podem fazer a questão 1, 2, 3 e 4. Respondam também essas pequenas perguntas aqui na página 270. Em relação à nossa prova, que será semana que vem, quarta-feira, vocês vão estudar todo o capítulo 2, ou seja, nossa primeira videoaula até a nossa videoaula de hoje. Estudem tudo, qualquer dúvida podem vir falar comigo e obrigada pela atenção.